Olá, este é o Mentes Inquietas, o podcast sobre saúde mental, criado pelo Região de Leiria em parceria com o Centro Hospitalar de Leiria. Este programa tem o patrocínio de AGAs Seguros e Alberto Oculista. Álcool, essa outra pandemia, é o tema de hoje. O álcool é uma substância psicotrópica aceite socialmente. Não é raro até vermos o seu consumo incentivado. Beber um copito não faz mal a ninguém, é o que se ouve com frequência. Mas há um ponto a partir do qual o consumo deixa de ser equilibrado. Onde está essa fronteira? A partir de que momento se verifica a dependência, Dr. Cláudio? Sim, consumir bebidas alcoólicas é um hábito cultural enraizado, mas que pode tornar-se um vício com consequências extremamente graves. É fundamental reconhecer a fronteira entre o consumo em excesso mesmo e a dependência, tendo noção dos perigos que o alcoolismo representa, portanto, para a nossa saúde. O consumo abusivo de álcool, tratando-se de uma questão pontual ou estando ligado a uma determinada época do ano, a um período limitado de tempo, apesar de poder ter efeitos nefastos para o nosso organismo, não significa necessariamente dependência. Quando esta dependência, vulgarmente designada por alcoolismo, surge, já envolve a presença, portanto, de um padrão problemático de uso do álcool que nos conduz a um mal-estar significativo ou mesmo déficits clínicos relevantes. O indivíduo, nestas circunstâncias, começa depois já a apresentar uma história de consumo de álcool em quantidade superior e por um período de tempo mais longo do que a própria pessoa até muitas vezes pretendia, podendo esta demonstrar um desejo persistente ou esforços mal sucedidos para conseguir diminuir ou controlar o consumo sem que o consiga fazer. A ingestão compulsiva de álcool ocorre, apesar de o sujeito muitas vezes ter consciência que isso lhe trará problemas. No entanto, os consumos persistem. O álcool passa a estar, nestas situações, a ocupar progressivamente um lugar central na vida do doente, surgindo evidências de tolerância ao álcool, ao necessitar, por exemplo, de quantidades crescentes de bebida para atingir o estado de intoxicação ou o efeito desejado, ou mesmo ocorre uma diminuição do efeito com a ingestão da mesma quantidade de álcool. Começam depois também a surgir frequentemente e progressivamente os sintomas de abstinência física, quando estou algum período sem beber, como a ansiedade, os tremores, a insónia, os suores, as náuseas, os vômitos ou mesmo períodos de agitação. Há pessoas mais propensas a esta dependência do que outras? Se houver na família um historial de consumo de álcool, isso pode ter alguma influência na pessoa? Sim, diversos estudos, mesmo estudos genéticos, têm vindo a confirmar a hipótese de que as pessoas que consomem álcool frequentemente podem ter realmente uma predisposição genética herdada da família, naturalmente. Mas, por outro lado, o próprio alcoolismo constitui uma fonte importante de perturbação de toda a dinâmica familiar. E o lar de um doente alcoólico é, simultaneamente, inúmeras vezes, um lar patológico, por um lado, mas também um lar patogénico, desencadeante de doença, originando o que muitas vezes se chama de famílias alcoólicas. O consumo de álcool está ligado a causas de morte importantes. Quais são as que se verificam com maior frequência? O alcoolismo tem vários efeitos e muito negativos sobre a saúde física e psíquica dos seus consumidores em excesso, que na maioria das vezes causam efetivamente prejuízos graves a nível profissional, familiar, social e estão frequentemente associados a acidentes de trânsito ou de comportamentos agressivos, por exemplo. Entre as consequências médicas mais frequentes e cuja evolução poderá ser muitas vezes, digamos assim, ter um desfecho fatal, eu destacava a hepatite, a pancreatite, a cirrose alcoólica, o aumento do risco de acidentes vasculares isquémicos, sejam cerebrais ou cardiovasculares, ou mesmo os comportamentos suicidas. Como se trata o alcoolismo? Ultrapassar a dependência alcoólica exige sempre uma abordagem personalizada para cada indivíduo e, na maioria dos casos, uma intervenção multidisciplinar, combinando a terapia mais psicofarmacológica com a psicoterapia. A família frequentemente tem também um papel
ou pode ter um papel muito importante, determinante nesta intervenção, sendo fundamental que o doente se mantenha empenhado ao longo de todo o seu processo terapêutico. É um processo longo e por vezes bastante difícil, em que é fundamental evitar as recaídas. Onde se pode dirigir quem está a precisar de ajuda no tratamento desta dependência? Eu acho que, em primeiro lugar, sempre ao nosso médico de família. É o profissional indicado para fazer uma primeira avaliação do impacto que o quadro já poderá ter, portanto, mesmo das consequências já existentes, do ponto de vista orgânico e não só, de uma eventual dependência, e que nos orientará, de acordo com essa avaliação, caso exista necessidade de intervenção a outro nível. Obrigada, Dr. Cláudio. Assim que nos está a ouvir, se a saúde mental é um tema que lhe interessa, acompanhe-nos no próximo episódio ou sugira este podcast a alguém que esteja a precisar de ajuda. Se lhe apetecer escrever-nos, pode fazê-lo para podcast@regialdeliria.pt. Até breve.